Chegou o final do ano e essa época me faz pensar que existem pelo menos 3 tipos de pessoas. O primeiro tipo é aquele que já organizou tudo, metas, objetivos, planos, o próximo ano está todo desenhado. O segundo tipo de pessoa é aquele que sabe que precisa organizar, tem o desejo de crescer, de melhorar, mas não sabe muito bem como fazer isso. Ficam meio perdidas, vão tentar se organizar de algum jeito, de alguma forma, mas não vão fazer muito bem. E o terceiro tipo é aquelas que já desistiram. Vou viver um dia de cada vez e assim tá bom e vamos ver o que vai dar. Mas eu acredito que independentemente do grupo que você faz parte, nós precisamos pensar nas áreas que nós queremos crescer no próximo ano. E existe uma área que nós costumamos negligenciar e é exatamente a nossa vida espiritual, a nossa vida cristã, né? Nós precisamos crescer espiritualmente, nós precisamos amadurecer como cristãos. E o crescimento dificilmente vai vir com improviso e sem organização. O crescimento precisa de direção, constância e meios adequados para isso. Por isso que eu trouxe hoje 3 livros e eu quero conversar sobre eles, que vão nos ajudar a crescer espiritualmente. Eu gostaria muito que, se você ainda não tem as suas leituras planejadas, que você incluísse esses 3 já no início do ano, para você começar a ter o hábito de leitura, por exemplo, e aliar isso ao seu crescimento espiritual. Essas leituras eu acho que vão te ajudar a crescer na vida cristã, e eu acho que você deveria incluir elas já no início do ano. Mas antes, seja muito bem-vindo, meu nome é Victor Samuel, e por aqui e no Instagram eu falo sobre teologia e aplico a teologia à vida cristã. Então já se inscreve aqui no canal, para você não perder os conteúdos, porque aqui é onde eu consigo falar por mais tempo, mais profundidade sobre os assuntos que eu já falo no Instagram. O primeiro livro que eu gostaria muito que você incluísse nas suas leituras do ano que vem é Hábitos Espirituais, de David Mathis, da editora Fiel aqui no Brasil. Eu tô com ele aqui só no Kindle, porque eu tenho ele só no Kindle, mas ele é bem bonito, a capa dele é bem interessante, eu vou deixar ela aqui na edição para você ver. E a premissa desse livro é muito interessante, porque o autor traz pra gente um assunto que é recorrente e é um desafio pra gente, que é manter disciplinas espirituais. O autor vai falar sobre leitura da palavra, oração e comunhão, mas não somente isso. O que desencadeia de tudo isso. E ele vai falar como as disciplinas espirituais são meios de graça que nos fortalecem, nos direcionam e nos fazem crescer na vida cristã. E o que eu achei mais interessante é justamente o título e como ele desenvolve a prática das disciplinas espirituais. Eu sou uma pessoa que gosta muito de ler livros sobre desenvolvimento pessoal até, sobre hábitos, sobre produtividade, mas pensar nisso na nossa vida cristã, eu confesso que eu não tinha feito muitas vezes. Porque às vezes a gente fala muito, né, sobre fazer exercícios, comer melhor, estudar, produzir, ganhar dinheiro, mas a gente esquece de se organizar para ter hábitos espirituais diariamente. Por exemplo, eu estava lendo recentemente o livro Hábitos Atômicos, que é um livro bem conhecido na área da produtividade, e a gente vê lá algumas coisas que o autor também traz aqui, que nós devemos olhar os benefícios do hábito, tornar os hábitos mais fáceis para a gente, e eu fico pensando, será que a gente faz isso para ler a Bíblia, para orar, para ter comunhão, para ir ao culto, para ceiar? E é isso que esse livro vai falar para a gente, e como a gente deve cultivar isso olhando os benefícios desses hábitos espirituais para a nossa vida. Assim como a gente cultiva os hábitos de comer bem, de fazer exercício, de estudar, olhando para os benefícios que eles vão trazer para a gente, não meramente só para o hábito que nós devemos fazer, assim o autor nos mostra os benefícios de cada disciplina espiritual para a gente. O benefício de ler a Bíblia, o benefício de orar, o benefício de fazer jejum, o benefício de cultuar junto com nossos irmãos e assim vários outros. Ele vai discorrendo durante o livro para a gente olhar justamente para os benefícios. Como isso faz bem para a gente, como nós precisamos disso para viver. E eu estou falando disso para viver espiritualmente e viver a vida comum, cotidiana. E a gente vai falar sobre isso no próximo livro. Mas quando a gente olha para os benefícios e como isso faz bem para a gente, vai mudar drasticamente a nossa relação com as disciplinas espirituais. E é exatamente isso que o autor traz para a gente no livro. E é uma leitura bem fácil, bem tranquila. E inclusive o Ministério Fiel, a editora Fiel, disponibiliza um guia de estudos. Se você digitar lá no Google Hábitos Espirituais e Guias de Estudo, vai aparecer o link do Ministério Fiel que você vai mandar o seu cadastro, eles vão mandar por e-mail para você um guia de estudos e você pode ou fazer sozinho ou fazer em grupo. Eu já experimentei disso e é muito bom pra gente. Eu tenho certeza que você vai crescer muito. E o que eu faria? Eu pegaria esse guia de estudos e começaria o ano já assim, para a gente começar a enxergar as disciplinas espirituais como algo que nós precisamos, é algo vital para a nossa vida e nós precisamos cultivar diariamente. E esse livro vai trazer para a gente que a gente não precisa olhar elas como obrigação, mas justamente como algo necessário, algo prazeroso para a gente, para o nosso crescimento, para a nossa maturidade cristã. Porque os hábitos sozinhos, ou seja, o fazer por si só, ele não resolve muita coisa, eles não resolvem tudo. A gente precisa saber
por que a gente vive, para quem a gente vive, para que a gente pratica essas disciplinas espirituais, por que nós praticamos essas disciplinas espirituais, e é isso que esse livro vai mostrar pra gente realinhar nossa cabeça, nossa mente e ter prazer nas disciplinas espirituais. Esse é o grande segredo, gente. A gente precisa saber por que nós precisamos da Bíblia, nós precisamos ter prazer nesse hábito de ler a Bíblia, nós precisamos ter prazer no hábito de orar, mas a gente vai realinhar nossa mente quando nós descobrirmos os benefícios e por que nós precisamos tanto disso. E o livro não traz um misticismo misterioso, mas sim uma praticidade que nós precisamos dia após dia praticar esses hábitos para que nossa vida e nós experimentemos na nossa vida os benefícios que eles vão nos dar. Então, se eu fosse você, incluiria com certeza na sua lista de leitura hábitos espirituais. E a segunda indicação que eu quero trazer para você é Simplesmente Crente, de Michael Wharton, também da editora Fiel. E esse livro é um livro que eu gosto muito, eu falo muito sobre esse assunto no meu Instagram, quem me segue lá já percebeu que a vida cristã não acontece somente nas coisas extraordinárias, na realidade a vida cristã acontece muito mais na vida ordinária, no cotidiano. Gente, esse livro mudou demais a minha perspectiva de vida cristã, a minha vida como cristão, porque eu consegui olhar e viver. E essa é a luta que nós devemos ter, de viver somente para a glória de Deus em tudo que nós fazemos. E aqui ele vai nos ajudar a não vivermos frustrados por aquilo que a gente não é e viver a vida com os olhos certos, na vida que nós temos e como nós podemos glorificar a Deus com o que nós temos aqui e agora. Eu vivi muito tempo achando que para servir a Deus de verdade eu precisava fazer grandes coisas, ser pai de multidões, sair o mundo afora fazendo alguma coisa. E eu me sentia frustrado muitas vezes por isso. Muitas vezes eu me senti frustrado por isso. Mas quando a gente passa a enxergar que nós devemos viver para a glória de Deus em tudo que nós fazemos, lavando a louça, indo trabalhar, estudando, nós devemos fazer tudo como se fosse para Deus, para o Senhor. Isso mudou muita coisa na minha vida e eu espero que mude na sua nesse próximo ano também. Porque ao chegar ao fim do próximo ano, você pode querer ficar frustrado. Talvez você esteja frustrado esse ano por não ter feito grandíssimas coisas. E isso não é um conformismo, na realidade é um contentamento, porque mesmo que se nós não fizermos grandíssimas coisas, nós podemos glorificar a Deus nas pequenas coisas, e é isso que Simplesmente Crente fala pra gente. Então, pra gente viver o próximo ano no comum, no ordinário, pra glória de Deus, satisfeitos, vivendo pra servi-lo em tudo, ler Simplesmente Crente também é uma leitura bem agradável, eu acho que vai mudar muito a sua percepção sobre a vida pro próximo ano. O terceiro é Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, de Heber Campos Jr., também da editora Fiel, e é propício pro começo do ano, porque todo início de ano a gente tem que tomar decisões. Trabalho, estudo, igreja, relacionamentos e etc. E nós, como cristãos, temos muito medo de fazer coisas que estão fora da vontade de Deus. E esse é um assunto delicado e eu costumo indicar esse livro justamente para corrigir vários erros teológicos que as pessoas têm a respeito de saber a vontade de Deus. Eu mesmo já vivi isso, particularmente querendo que Deus mandasse um anjo do céu, que ele fizesse coisas mirabolantes para confirmar algo que eu tinha que fazer ou devia escolher. E mais uma vez, conhecer esse livro, a maturidade teológica que o Heber Campos Jr. traz pra gente, mudou minha vida por completo, gente. Mudou demais mesmo. Porque muitas vezes a gente vive numa ansiedade, numa inquietação espiritual de estar com medo de fazer coisas que estão fora da vontade de Deus. E são essas correções que o reverendo Heber Campos traz nesse livro. Ele é pequeno, são poucas páginas, mas ele é muito profundo. Inclusive essa aqui é a versão antiga e mais famosa. Existe uma versão nova que saiu de 10 anos. Eu confesso que eu ainda não conheço, mas deve estar muito bom. E esse livro vai limpar as confusões que nós temos, vai nos ensinar a decidir com sabedoria, responsabilidade e descansando em Deus. É um livro para você caminhar uma maturidade cristã, maturidade e entendimento da palavra de Deus. Gente, esses 3 livros que eu trouxe são para as pessoas que ainda não pensaram no que vão ler ano que vem. Talvez não pensaram nem como vão ler a Bíblia, né? Mas por isso que eu trouxe primeiro hábitos espirituais. Para quê? Para a gente fazer uma leitura que vai nos despertar as disciplinas espirituais, que é algo essencial para a nossa vida. Nós precisamos valorizar as disciplinas espirituais para viver uma vida rumo à maturidade cristã no próximo ano. Segundo, Simplesmente Crente, para a gente viver como cristãos no dia a dia, não somente nos cultos, não somente nos retiros ou congressos, mas sabendo que nós somos cristãos durante todos os anos, durante 24 horas por dia, fazendo qualquer coisa que nós estejamos fazendo. E o terceiro, tomando decisões segundo a vontade de Deus, é pra gente sair da fobia espiritual de ter medo de tomar decisões que nós temos que tomar. Muitas vezes nós
ficamos esperando confirmações místicas, que o anjo desça do céu pra gente, mas nós precisamos caminhar na maturidade de decisões, maturidade espiritual para tomar decisões segundo a palavra de Deus e saber que a vontade de Deus já foi revelada. Nós precisamos ter a sabedoria de caminhar rumo à maturidade cristã para caminharmos como cristãos maduros que sabem tomar decisões, que sabem viver para a glória de Deus e que sabem que precisam cultivar as disciplinas espirituais na nossa vida diária. Eu gostaria muito de saber se você já leu um desses livros, se você já planejou suas leituras do ano que vem, como é que está seu planejamento para o crescimento na vida cristã, para o crescimento espiritual, se você já pensou sobre isso, se ainda não pensou, como é que vai ser, como é que está o seu planejamento, e vamos juntos crescer rumo à maturidade cristã. É isso que nós precisamos todos os dias. Obrigado se você ficou até aqui. Dá uma curtida, comenta para ajudar na distribuição do vídeo. E aqui será um espaço, e eu espero que seja um espaço cada dia mais para a gente conversar de assuntos mais profundos, para a gente caminhar rumo a esse crescimento juntos, porque nós não precisamos apenas aprender teologia, mas nós precisamos aplicar a teologia na nossa vida todos os dias. E vamos viver para a glória de Deus.